Continuando o nosso assunto aqui sobre o cristianismo, o Luc Ferry ele pontua aqui 4 razões para a gente entender, para a gente se empreender um estudo a respeito do cristianismo. Dessas 4 razões, eu ficaria com uma, que é aquela que me faz gostar do texto e que me fez decidir priorizá-lo no ensino do cristianismo para vocês. Então, a primeira delas é a seguinte: a doutrina cristã vai competir com a filosofia grega, subverte a proposta estoica por dentro e propõe uma resposta inédita para a questão da finitude humana. Explico. Então, a razão que ele coloca é que a filosofia cristã, a doutrina cristã, ela teria superado a filosofia grega, e que ela subverte a proposta estoica. O que ele está se referindo aqui? É que no primeiro capítulo, anterior ao cristianismo, o Luc Ferry pega como modelo justamente os estoicos, a filosofia estoica, para falar de como esta filosofia nos ajuda no sentido da gente se consolar do medo de morrer. Ele poderia ter pego Platão, o Sócrates, o Aristóteles, mas ele pega a filosofia estoica, ele vai falar, e também o epicurismo, ele vai falar disso. A proposta estoica, a proposta epicurista, a proposta grega, enfim, é a seguinte: os gregos acreditavam que Deus e mundo eram uma coisa só. Deus e a natureza eram uma coisa só. Então, o nosso medo de morrer, assim, terminaria, ou seria assim, minorizado, amenizado, desculpe, com a ideia de que nós não deixamos de existir realmente, nós só nos transformamos em outra coisa. Então, a morte vai fazer com que a gente volte à razão seminal, que é a própria terra, nos transformemos em pó, e isso vai ser transformado em outra coisa. Então, isso seria de base de consolo, porque tudo no mundo é divino, inclusive o homem, e tudo está em perpétua transformação. Então, essa é a proposta estoica. Mas o cristianismo vem e oferece, como a gente vai ver depois, uma proposta completamente original, totalmente assim, revolucionária, importantíssima, e a melhor proposta que a gente teve até hoje, no sentido de vencer a morte, no sentido de consolo para a morte. Então, essa é uma das razões que ele coloca aqui. A segunda razão para a gente estudar o cristianismo está em que, mesmo não sendo filosófica, não deixará de haver em seu seio lugar para o exercício da razão. Ou seja, mesmo sendo teologia, sejam assuntos de fé que vão prevalecer, assim, os estudos de Bíblia, o estudo de autores cristãos, até aí a gente vai precisar de uma hermenêutica, de uma razão, de um discurso, de uma lógica para poder entender. Então, a filosofia não morre, ela corre subalterna, subjacente ao discurso teológico. Então, a filosofia passaria a ser uma serva da teologia. Aquela expressão latina, filosofia ancilla teologia. Então, ela se tornaria uma propedêutica da teologia. Então, essa seria uma razão para a gente olhar a questão cristã. E a terceira razão que ele nos oferece é que não há nada mais esclarecedor para se compreender a filosofia do que compará-la ao que ela não é e ao que a ela se opõe radicalmente. Ou seja, então, se a gente estuda a religião, a gente sabe que religião não é filosofia. Então, sabendo bem o que é religião, a gente pode ter uma ideia do que é o objeto de filosofia, porque difere disso. Isso é isso que ele está dizendo aqui. Mas a razão dele, que eu assim mais gosto, como eu dizia,
é a quarta razão. Ele diz assim: no conteúdo do cristianismo, no plano moral, existem ideias que adquirem autonomia quando retomadas pela filosofia moderna e mesmo por ateus. Isso é importante, porque o cristianismo ele dá nascimento a diversas ideias, a diversos valores que não serão mais renunciados, serão incorporados inclusive pelos modernos. Um desses valores é a noção da dignidade da pessoa humana, que a gente não precisa hoje ser crente para defender isso, né? A questão dos direitos humanos, que nasce a partir da sugestão do cristianismo, a liberdade humana, a noção de igualdade, né? A não discriminação de pessoas, né? O valor assim imensurável que a gente dá à vida, né? A vida não tem valor, né? A vida é de valor incalculável. Isso o cristianismo inaugura. Então, a liberdade humana, enfim. Então, essas são ideias que prevalecem, nascem com o cristianismo, mas adquirem autonomia. Elas continuam até hoje, né, sendo assim básico no discurso de qualquer pessoa que tenha um senso de humanidade um pouquinho melhor. Tá certo? Então, é por conta disto aqui que eu estou adotando esse texto, né? Porque é disso que ele vai tratar daqui para frente. Né? Então, vamos lá. E aí, para continuar o texto, o Luc Ferry, em todos os capítulos do livro, e neste também, ele divide o texto em 3 etapas, em 3 eixos, na verdade, ele chama de eixo. Né? Tem o eixo da teoria, o eixo da ética e o eixo da sabedoria. Então, na teoria, o que é a teoria? A teoria é quando a gente olha para um determinado objeto e para compreendê-lo a gente analisa, estuda. Essa é a teoria. Né? A ética está ligada à questão da conduta humana. Né? Uma vez que eu compreendo o mundo, que eu compreendo um determinado objeto, como é que eu devo pautar a minha vida nesta compreensão? E tem a sabedoria. A sabedoria é o momento em que tudo isso ajuda, né, no consolo que eu quero ter do medo de morrer. Então, quando a filosofia se torna sabedoria, é quando ela passa a ensinar coisas para a minha própria vida, né, para me consolar, enfim, para me dedicar à vida. Então, ele diz assim, na teoria, em relação ao cristianismo, o que seria? Atenção, ele diz assim, na teoria, porque a palavra teoria, e isso ele explica na introdução do livro, a palavra teoria, ela é uma palavra composta, né? É uma palavra grega, né? Que vem de 2 palavras gregas. Vem de theos, que significa Deus, e vem do verbo oral, que significa eu vejo. Né? Então, assim, etimologicamente, teoria significa eu vejo Deus na realidade que me cerca. Eu vejo Deus assim, no mundo, nas coisas. Né? Então, a teoria está ligada, primeiramente, a uma ideia de contemplação. Então, como para o grego antigo, lá para a filosofia estoica, o mundo e Deus eram uma coisa só, a palavra natureza passou a ser central. Compreender a natureza, compreender o mundo, passou a ser, então, a filosofia. Agora, aqui com o cristianismo, isso muda bastante, né? É revolucionário. Então, aqui no cristianismo, passa a ser assim, como o divino deixa de se identificar com o cosmos e se torna pessoa no Cristo. Essa é a parte importante. Significa o quê? Significa que aquele mundo que era divino, que era o cosmos sendo divino, não vai ser mais o divino.
Divino agora é o Cristo, Filho de Deus, o Verbo encarnado, né? Que é uma pessoa do Cristo. Então nós vamos ter aqui de um mundo que é divino para um Deus estritamente pessoal. Então nasce aqui a ideia de pessoa. Esse Deus não é o mundo, esse Deus não é o homem, esse Deus agora é uma pessoa. Independente, ela é sozinha. Uma pessoa. Né? E assim, para coroar a situação, esse Deus, né, por amor ao homem, se encarna. Se encarna. E esse Deus encarnado é o Cristo, Filho de Deus. Né? O Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo. Então é isso que está aqui na questão da teoria. E que faz toda uma diferença. Porque é Deus que se rebaixa e assume a humanidade. Né? Ao mesmo tempo, esse homem, que não era nada, que lá para o mundo grego era apenas um fragmento do cosmos, né? Era tão importante quanto uma pedra, agora esse homem, ele é elevado numa situação de importância como nunca mais será na história. Nunca mais. Porque ele é elevado à condição de ser irmão de Cristo, participante da divindade, né? E toda a vida dele, incluindo o corpo, está colocado numa promessa de redenção, numa promessa de salvação. Então, da mesma forma que esse Deus é uma pessoa, o homem também agora é uma pessoa. Então, é isso que vai ser básico para tudo aquilo que nós vamos falar aqui em termos de dignidade da pessoa humana, de valores e assim por diante. E aqui, então, no campo da teoria, no eixo da teoria, o Luc Ferry ele coloca 5 traços, ou seja, são 5 coisas que ele considera aqui. Né? E lá no livro ele vai assim explorar a exaustão. Inclusive, um dos detalhes importantes do livro é que ele vai nas fontes. Né? Ele vai lá na citação de Paulo Apóstolo, nas cartas de São Paulo, no Evangelho de São João, né? Nos primeiros assim, teólogos da igreja, como Santo Agostinho, e assim por diante. Ele, assim, por ser um filósofo ateu, ele faz um trabalho assim, que raramente a gente vê em outros assim que tratam da questão religiosa. Né? Então, o primeiro traço é assim, né? O Logos que se confundia com o homem, com o cosmos, desculpe, né? O Logos que se confundia com o cosmos, todo harmonioso e bom, passou a se identificar com uma pessoa singular, o Cristo. Então, esse é o primeiro traço. A partir de agora, a gente não tem um universo, um mundo considerado divino. A gente tem um Deus pessoal. Né? Um Deus pessoal. E um Deus que assume a humanidade em Cristo. Então, em Cristo a gente tem Deus e tem o homem. O homem elevado, né, a uma parceria com Deus. Né? E isso aqui é extremamente importante. Isso aqui faz uma distinção do ser humano. Né? É um Deus que se rebaixa e um homem que é elevado. Certo? E essa noção causou assim um escândalo generalizado. Primeiramente, escandalizou os próprios judeus, as autoridades judaicas, que acharam assim absurdo que Deus pudesse se encarnar, né, numa pessoa como era Jesus, né, pobre, filho de carpinteiro, né, uma mãe, né, de família pobre, né, e que tinha poucos recursos, né, e que para piorar, né, durante os 3 anos em que ele pregou, ele não falava assim, de libertação, né, do jugo que os judeus tinham, mas ele falava de amor aos inimigos, né, falava de um outro reino, de uma outra pátria, né, e tinha seus seguidores, eram pobres miseráveis que não tinham muita opção na vida. Então, esse escândalo ficou muito grande para os judeus. Mas quando o Paulo apóstolo, né, o Tiago, João, né, vários outros apóstolos, passam a pregar no mundo greco-romano, mas sobretudo no mundo grego, e falam desse logos, né, e aqui o Luc Ferry cita o início do Evangelho de São João, né,
aquele assim, no princípio era o verbo, né, e o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, né, que depois vocês deem uma verificada, lá logo no início do Evangelho de São João, né, a palavra logos, né, assim, verbo, né, logos em grego, né, em latim é verbum, né, que passou a ser um verbo encarnado, isso aqui escandalizou. Né? Eles acharam que seria demais que um homem sozinho, pequeno, fraco, como era Jesus, pudesse, assim, usurpar da glória grandiosa que era o cosmos. Né? Era uma queda fabulosa, né? Do cosmos todo, imenso. Né? Aquilo tudo ali vai ser renunciado para ser polarizado numa pessoa humana, que era Jesus. Então, era uma humilhação, né? Era um Deus rebaixado, né? Era uma humilhação. Então, isso causou um escândalo, né? E teve consequências graves, né? Por exemplo, de assassinatos, de perseguição. Quase todos os apóstolos de Cristo, com exceção de São João, foram assassinados. Né? Em Jerusalém, por exemplo, o Estevão, né, um jovem de 19 anos, foi apedrejado por pregar esse Cristo ressuscitado como Filho de Deus. Então, para os gregos, a ideia de um verbo encarnado era delírio, questão de loucura. E as repressões vêm. Por exemplo, assim, ele ilustra aqui o caso de um filósofo estoico, que era o imperador romano, o Marco Aurélio, né, que era também filósofo, né, que acabou autorizando, né, a morte de São Justino, juntamente com mais 6 alunos dele. Quem era o São Justino? São Justino era um apologeta, né, escrevia apologia. Apologia é um tipo de escrita que a gente faz para defender uma doutrina, uma ideia diante de uma autoridade. Esse era o trabalho de São Justino. E ele foi denunciado como cristão. O Marco Aurélio, quando tomou noção disso, ele não teve dúvida, ele deu ordem para que eles fossem executados. É o martírio de São Justino. Né? E aí o Luc Ferry pergunta o que está por trás disso. Né? O que está por trás disso é uma verdadeira revolução na definição do divino. Qual é a revolução? De que esse Deus agora é uma pessoa. Né? É uma pessoa que olha para o homem com amor, com caridade e faz a redenção desse homem. Traz esse homem numa condição, né, de pessoa muito importante, um tratamento VIP. Né? Daí vocês vão entender da onde brota toda a questão da dignidade humana. Né? Do corpo do homem, da inviolabilidade da vida, do corpo do homem. E várias coisas que daqui a pouco a gente menciona. Né? E aí tem o segundo traço. Né? O segundo traço é que a fé vai ocupar o lugar da razão e mesmo levantar-se contra ela. Quer dizer o seguinte, por conta do Cristo, o Cristo mesmo dizia, agora é muito mais importante crer do que pensar. Quem vai ter mais importância são os mansos e humildes de coração, aqueles que vão acreditar no Cristo, do que, por exemplo, o orgulho dos pensadores, o orgulho dos filósofos. Então, a fé vai ser mais importante. Né? Você se salva pela fé e não pela inteligência. Isso o São Paulo fala, né? O Santo Agostinho vai falar isso bastante, vocês vão encontrar isso lá no texto. Né? São Paulo falou assim, olha, a nossa fé, né, é tida como louca, né, pelos gregos, pelos judeus. Né? Então, a loucura da cruz, a loucura do Cristo, Paulo fala isso. Né? E o Agostinho vai falar do orgulho dos filósofos que não conseguem aceitar essa ideia. De fato, são 300 anos, né, para que o cristianismo se emplaque. Né? Então, o acesso à verdade não passa mais pelo exercício da razão. Passa pela fé, pela iluminação divina, né? Pelo Espírito Santo do Cristo. Né?
O que conta não é a inteligência, mas a confiança. E aí se pergunta assim, mas você confia no Cristo? Por que você confia? Simplesmente porque Cristo disse. Né? Cristo é digno de fé. Ele disse que é assim, eu creio. Apenas isso. Então a fé, ela não seria mais aqui uma coisa de discussão, como a filosofia é. Então, nesse sentido, a fé se opõe à razão. Né? A razão ela vai ser aqui como uma obra diabólica, porque ela vai se opor à fé. Né? A razão vai se opor à fé. Né? Então, não se trata mais de pensar por si mesmo, que seria a razão, mas de confiar num outro. Esse outro é Deus. Né? Então, e aí ele vai colocar a importância do testemunho. Né? Testemunho em grego é mártir. Né? Então, não mais argumentar, mas testemunhar e crer. Isso é que é importante. Então, esse é um traço, né? O segundo traço que ele coloca aí. O terceiro traço é o seguinte: o requisito para se aplicar e praticar convenientemente a nova teoria não é mais o entendimento dos filósofos, mas a humildade das pessoas simples. Então, o próprio Cristo falava isso nos evangelhos, né? De que os simples precederiam muita gente, né, no reino dos céus. E é preciso ter a simplicidade, né, das pombas, das flores, dos campos, dos pardais, né, desapego. Né? A fé é um ato de humildade. A fé ela supõe obediência. Né? A fé ela não é de questionamentos. Eu sempre digo isso aos alunos, né? E as pessoas podem até achar, mas então a fé é cega? Não, não se trata disso. A fé é quando, assim, a sua interioridade, né, é uma adesão, né, é uma vontade que adere àquele projeto. Né? Se a gente pergunta a um crente por que ele acredita, ele não consegue explicar. Né? E por isso que o crente ele não tem problema entre seus pares. Eles têm um cimento, olha, eu acredito no Cristo, outro também acredita. E eles não precisam explicar para si por que eles acreditam. Só para alguém de fora, que vai perguntar, que eles vão explicar o esquema da fé. Mas o porquê, não. Então, para quem está de fora, o esquema, o programa da fé pode parecer um absurdo. Quase sempre é, para quem não pertence àquele grupo. Né? Um absurdo. Você acredita nisso? De fato? Acredito. Mas por que você acredita? Porque Cristo disse. Né? Então, é a questão da humildade, é a questão da obediência. Então, não tem liberdade na fé, como existe liberdade na filosofia. Na filosofia tem liberdade de pensamento. Na fé isso termina. Não é porque isso seja ruim, é porque uma pessoa quando crê, ela já não está preocupada mais com isso, ela já aceitou aquilo, aquele já é um ponto acabado para ela. Ela só precisa perguntar um pouquinho se o comportamento dela está atinente com aquilo que ela acredita. Tá certo? Então, e o tema da humildade, né, é um tema onipresente, né, em filosofias como a de Santo Agostinho. Né, o Santo Agostinho, nós vamos falar dele no nosso próximo assunto, na filosofia. Né. Está presente em Santo Tomás de Aquino. Está presente, por exemplo, num grande filósofo da modernidade, que é o Blaise Pascal. Né, o Blaise Pascal é aquele filósofo que inventou a calculadora, né, o precursor do computador, que aos 16 anos já tinha resolvido os problemas da trigonometria. Mas se vocês lerem lá os pensamentos de Pascal, Pascal vai dizer o seguinte, que a razão humana é uma coisa portentosa, mas ela precisa se humilhar. Ela ainda é muito pequena diante do mistério que é o cosmos, diante do mistério das coisas. Então, o tema da humildade comparece aqui. Né? E o Pascal era um filósofo extremamente religioso. No final da vida, né, ele se recolhe para poder morrer em paz. Ele era muito doente. Né? Enfim. Então, eu vou citar aqui, né, que ele coloca no texto, um trecho da Cidade de Deus, que é um livro de Santo Agostinho. Né? Olha só como ele coloca. Os soberbos desdenharam de tomar esse Deus como Senhor.
porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E isso eles não podiam admitir. Por quê? Porque seria necessário que eles deixassem a inteligência e a razão no vestiário e as substituíssem pela confiança e pela fé. Isso é o Santo Agostinho dizendo, né, que os filósofos precisavam de um pouquinho mais de humildade. Tá certo? Continua ele. Inchados de orgulho pela alta opinião que têm de sua ciência, eles não ouvem o Cristo quando diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Isso está lá na Cidade de Deus, do Santo Agostinho. Tá certo? São Paulo apóstolo também, né, numa carta aos Coríntios, escreve o seguinte: os judeus pedem sinais, os gregos andam em busca da sabedoria. Nós, porém, anunciamos Cristo crucificado, que para os judeus é escândalo, para os gentios é loucura, mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, é Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. É um trecho da carta de São Paulo aos Coríntios, né? O que me causou admiração aqui é porque se trata, né, de um filósofo que é ateu e que vai realmente lá nas fontes de fé, né, e cavam esses textos para ilustrar, né? Então, assim, repetindo, esse terceiro traço aqui é a noção da humildade, né? Então, vale muito mais crer do que pensar. Vamos parar aqui, já a gente continua.